Jesus. Amém, irmãos? E hoje nós estamos aqui novamente com os irmãos para viver um ano extraordinário na presença do Senhor. Você pode, nós temos falado sobre isso, nós podemos viver o melhor ano da nossa vida, ou simplesmente nós podemos viver esse ano passar, talvez como você viu 2023, 2024, ou você pode tomar a decisão de viver o melhor ano da sua vida. Em Romanos 5 fala que o Senhor nos chamou para reinarmos em vida, e você pode reinar em vida nesse ano de 2025. Você pode viver algo diferente na sua vida, na sua casa, no seu negócio, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, em cada área da sua vida. Você pode viver o sobrenatural do Senhor. Amém, amados? Então esse é um ano de poder, de favor de Deus na nossa vida. É o ano que nós temos duas palavras para desfrutarmos desse ano, que é o ano de coisas novas, mas também é o ano de restituição. Restituição. O que Deus tem para restituir na sua vida? Nós temos tantas coisas para sermos restituídos. Talvez você perdeu noites de sonos, chorando por alguma situação. Talvez você perdeu noites em hospitais por causa de uma enfermidade. Você perdeu saúde, você perdeu alegria. Talvez você perdeu um relacionamento, você perdeu recursos, você perdeu um tempo perdido, afastado de Deus. Esse é o ano do Senhor restituir na sua vida tudo que foi levado, tudo que foi perdido, né? Tudo que você nessa caminhada sua até aqui ficou para trás. Esse é o ano de você viver uma reviravolta na sua vida de restituição. Então esse é o ano de você viver o extraordinário. Por quê? Porque nós temos duas palavras proféticas que estão sendo liberadas sobre nós, que é o ano de restituição e o ano de coisas novas. Isso fala que você vai viver algo grande na sua vida. Amém, irmãos? Talvez você está aqui e desde o início do ano você está ouvindo nós falarmos sobre essa palavra profética, e você fica pensando, mas como é que essa coisa nova vai acontecer na minha vida? Como é que essa restituição vai acontecer na minha vida? Uma das coisas fundamentais da nossa vida é crermos. Crer. Que a sua preocupação é crer, porque quando você crê, você vai ver a glória de Deus. Quando você decide crer naquilo que Deus tem falado, tem agido, meu irmão, você vai desfrutar da restituição de Deus. Você vai desfrutar das coisas novas que Deus vai fazer na sua vida. Tudo novo, tudo renovado na sua vida. Talvez você quer, o novo é aquilo que você não viveu ainda, não experimentou ainda. Não é uma continuidade, é algo novo da parte de Deus. É novo mesmo. O nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus de coisas novas. É um Deus que faz tudo novo, e as coisas velhas ficam para trás. Então hoje eu quero compartilhar uma palavra, que o tema dela é a fé vitoriosa. Acho que estou ruim da garganta ainda da viagem. Poeira na estrada. Mas antes eu queria dar alguns avisos, irmãos. Um deles é que no domingo que vem nós vamos ter consagração de filhos. Então se você, casal ali, tem filhos, se você tem filhos para consagrar, ou algum familiar seu quer consagrar filhos, a consagração vai ser no culto de domingo. E o curso para consagração de filhos vai acontecer no sábado, às 3 horas da tarde, é 1 hora de curso, das 3 às 4 horas da tarde, no próximo sábado. Amém, amados? Então, consagração de filhos no próximo culto. E se prepare, você que não fez o cursão, curso de maturidade no Espírito, nós vamos ter as turmas abertas agora no mês de fevereiro, né? Então já se prepara, programa o seu tempo, já separa um tempo para você investir na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, no seu crescimento. O nosso curso de maturidade no Espírito, de você aprender, né, aquilo que Deus tem para você, os princípios de vida que vai nortear a sua vida. Nós não andamos por dogmas, nós andamos por princípios que são vida de Deus em nós, e você precisa aprender esses princípios. Então nós teremos o cursão, e também teremos o curso também de liderança, treinamento de líderes, CTL, também começa no mês de fevereiro. E logo em seguida nós estaremos também começando o curso de criação de filhos para pais, avós, tios que criam filhos. E também teremos o curso de casais, né? Curso vida conjugal, os casais. Se você quer aprender
a viver um casamento abençoado, esse curso é para você. Vamos ter as turmas agora no primeiro semestre, começa a partir do mês de fevereiro. Domingo que vem nós já estamos divulgando as datas certas para você fazer sua inscrição, tá bom? Porque vai ser um tempo precioso de Deus na sua vida. Esse é um ano de você tomar santas resoluções na sua vida, resoluções de fazer coisas diferentes, investir, fazer valer a pena em nome de Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, 13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los abençoado mais uns dos que outros, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós temos falado sobre viver o sobrenatural de Deus, vivemos restituição, viver coisas novas. E para nós vivermos tudo isso que Deus tem liberado sobre nós, só existe uma maneira de nós nos apropriarmos dela. Só existe uma maneira de você viver isso. Não tem uma vara de condão. Não tem algo assim, não, eu vou ficar aqui e de repente algo vai acontecer. Não vai. Você precisa ter uma atitude. Você precisa ter uma convicção. E isso que nós chamamos de atitude, convicção, é fé. Fé, uma fé vitoriosa. Em certo momento, Moisés, ele estava na beira do Mar Vermelho. Ele tinha tirado o povo do Egito, milhares de pessoas. Mas aí de repente ele está diante de um mar. Em sua volta tem serras, montanhas muito alto, e atrás vem todo o exército de Faraó contra ele. E Moisés então fica ali sem saber o que fazer. E ele vai clamar a Deus: Deus, o que eu faço agora? Nós vamos morrer aqui. E toda aquela turma ali, aqueles que foram libertos por Moisés, começaram então a cobrar de Moisés: e agora? Você trouxe nós para morrer aqui no deserto? Poderia ter ficado lá e morrer lá mesmo, ou pelo menos nós temos que comer, mas aqui nós vamos ser mortos. Mas Moisés foi falar com Deus, e quando ele começou a falar com Deus sobre o que poderia fazer, então Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Moisés estava esperando, talvez, Deus enviar um anjo para abrir aquele mar, Deus enviar um exército de anjos para fazer alguma coisa acontecer. Talvez Moisés estava esperando o próprio Deus aparecer para ele, como apareceu na sarça, para abrir o Mar Vermelho. Mas Deus então, ele vira para Moisés e fala: Moisés, o que você tem nas mãos? Ah, Senhor, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado, eu tenho algo na mão. Ele falou: então toca nessas águas. Então Moisés, ele vai e toca naquelas águas. E o que acontece? Algo sobrenatural acontece quando ele usa o poder que estava nas suas mãos. Sabe, irmãos, Deus falou que tinha uma terra que manava leite e mel para eles. Deus falou que era com eles. Mas aqueles homens, eles precisavam o quê? De atitude de fé. Deus já tinha demonstrado o poder dele através dessa vara, que o Senhor era com eles. Mas naquele momento, Moisés ficou ali, passivo, esperando algo acontecer, quando na verdade ele que teria que tomar atitude de fé.
Então esse é o ano que você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas você precisa, irmãos, ter essa atitude de fé, uma fé prevalecente, uma fé vitoriosa, uma fé que faz acontecer, uma fé que traz o sobrenatural, uma fé que traz aquilo que você não viu ainda, não experimentou ainda, não desfrutou ainda. Você precisa viver tudo isso. E a palavra do Senhor está dizendo aqui: precisamos deixar para trás as coisas que já passou e avançar para a questão diante de você. O que está diante de você nesse ano? O que está diante de você? O que está diante de nós? Tem duas coisas: restituição, coisas novas. E é para isso que você precisa correr. Você tem que deixar para trás o que passou, o que não deu certo. E até mesmo o que deu certo, mas foi o melhor ano, mas foi o melhor mês, 2023 foi bom demais. Não vai voltar, não vai repetir. O Senhor está nos chamando para correr para aquilo que está diante de nós. Por quê? Porque Deus tem algo maior para você. Se você viveu um ano 2023 muito bom, glória a Deus. 2024 foi muito bom, glória a Deus. Mas já passou. Agora você precisa correr para aquilo que está diante de você. E o Senhor está dizendo: nós não podemos julgar que alcançamos alguma coisa. Pastor, já tenho uns 5 anos de casado, 10 anos de casado, mas parece que as coisas não rompem ainda. Tem muita coisa, parece que esses 10 anos, parece que muita coisa não aconteceu de bom. Pois é, 10 anos de casado, você não pode julgar que já tem alcançado alguma coisa, que já alcançou o máximo. Não, Deus quer acrescentar cada ano algo novo no seu casamento. Deus quer renovar, restaurar. Deus quer levar vocês a viver uma comunhão maior, uma intimidade maior, algo maior no seu casamento, uma cumplicidade maior. E isso, você precisa o quê? Ir crescendo no Senhor. E Ele está dizendo: esqueça as coisas que para trás ficou. Esqueça. Avance para o que está diante de você. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí o Paulo continua dizendo e fala: e todos que somos perfeitos. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos? Todos que somos o quê? Todos o que somos o quê, irmãos? Como é que você se vê? Como é que você se vê? Normalmente quando você olha para quê? Para as suas debilidades, para as suas falhas, para aquilo que você é na carne. Talvez você vê em você o velho homem ainda. Mas o Senhor, quando Ele olha para você, Ele fala que você é o quê? Perfeito. E Ele fala: e você precisa ter esse sentimento de perfeição. Mas que essa perfeição não é sua, é a perfeição que vem do Senhor. É o perfeito que habita em você. Amém, irmãos? Você pode não ser perfeito, mas aquele que é perfeito, Ele habita onde? Ele habita onde? Fala assim: Ele habita em mim. Onde Ele habita? E você acha que aquele que é perfeito, que habita em você, Ele vai te deixar imperfeito? Não. Ele te torna perfeito como Ele é perfeito. Ele te torna santo como Ele é santo. Porque nós somos transformados quando nós contemplamos a Ele. Quando você contempla o Senhor, você é transformado à sua imagem. Amém, irmãos? A tudo que Ele é, você passa a ser também. Pastor, mas eu não creio dessa maneira. Eu não acredito que é assim. Eu não acredito que eu sou perfeito, eu sou cheio de falhas. Pois é, você quer crer no que você pensa, no que você acha, ou você quer crer na palavra de Deus? Você pode escolher o que você quer colher. Ou você colhe o que você pensa, o que você acha, ou você colhe aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós somos perfeitos. E você precisa ter o quê? Esse sentimento. Tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Eu sou perfeito como Ele é perfeito. As pessoas podem dizer: mas você não é crente, você é um crentinho, você está falando assim, você está agindo assim, você está xingando, você está fazendo aquilo. Muitas vezes a pessoa vai querer te condenar, te acusar por isso. Mas só que aqueles que te acusam é aqueles que são ímpios, e muitas vezes são usados pelo diabo para levantar acusação e condenação na sua vida. E a palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais. Não aceite condenação do diabo na sua vida, porque você está onde? Em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, irmãos. Então tem esse sentimento: eu sou perfeito, porque aquele que é perfeito habita em mim.
Você sem Ele, você não é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas quando Ele entra na nossa vida, Ele nos torna como Ele é. Pastor, mas e minhas falhas, minhas coisas? Irmãos, presta atenção, algo muito mais poderoso aconteceu na sua vida. A palavra do Senhor fala que nós vivíamos no império das trevas, do diabo, mas o Senhor, Ele mesmo nos transportou desse império das trevas para o reino da luz, o reino do seu amor. Não foi você que foi pelas suas forças, pelas suas boas obras, pelo seu esforço próprio, que você chegou no reino da luz, não. Foi o Senhor que transportou você pela sua graça abundante. Amém, irmãos? Pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua graça poderosa. Então Ele nos transportou para o seu reino, e agora você faz parte desse reino. Você está no reino daquele que é perfeito, e você é como Ele. Então você precisa ter esse sentimento. Você não tem que olhar para você, você tem que olhar para Ele. Quanto mais você olha para Ele, você cada vez mais é transformado naquilo que Ele é. E você vai deixando as suas debilidades, você vai deixando os seus fracassos para trás, porque vai se tornando, como a Bíblia diz, quanto mais você olha, quanto mais você percebe essa mudança, essa transformação que Deus faz na sua vida, de dentro para fora, não é de fora para dentro, mas você vai se tornando como a luz do dia, que ela começa de manhã, com os raios solares, depois vai crescendo, vai esquentando, vai crescendo, até chegar o dia perfeito, que é mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. E assim também somos nós. Quanto mais você contempla o Senhor, você vai crescendo nele, você vai crescendo no Senhor para manifestar aquilo que Ele é. Pastor, a palavra de Deus está dizendo, o Senhor é tão poderoso que Ele deixou na sua palavra, porque Ele já sabia que talvez, pode ser que tenha aqui algum irmão que não esteja crendo dessa maneira. Falou, pastor, eu não creio que é assim. Eu não creio que eu seja perfeito. Eu estou batalhando para ser perfeito. Meu irmão, se você estiver batalhando para ser perfeito, eu quero te dizer logo, você não vai conseguir. Não vai, desista. Você precisa deixar o Senhor te transformar, Ele tornar você como Ele é. Você jamais, no seu esforço próprio, você vai conseguir ser como Ele. Se Ele não te levar, se Ele não fizer em você, você não consegue, pelas suas próprias forças. Não, eu estou me esforçando. Não, você não vai conseguir. Você pode até se esforçar para ser um bom funcionário, pode até se esforçar para ser um bom aluno, um bom professor, um bom filho, um bom pai, mas mesmo assim você vai falhar. Quantas vezes você tentou ser o melhor marido, a melhor esposa, e houve um momento que você começou a ser aquela pessoa, né, mais paciente, né, mais tranquila, mas de repente você explodiu. Por quê? Porque você não consegue na sua força. Se o Senhor não fizer na nossa vida, nós estamos perdidos, irmãos. É o Senhor fazendo. Então a palavra está dizendo, Deus está dizendo, olha, porventura, se alguém aqui na igreja Videira de Porá, se alguém porventura pensais de outra maneira, também isso, Deus vos esclarecerá. A minha oração é que o Senhor traga a revelação na sua vida daquilo que você é nele. A minha oração é para que você se veja como Deus te vê. Deus te vê essa pessoa perfeita, não por causa das suas obras, mas por causa da obra de Jesus na cruz. Você não é perfeito porque você faz coisas boas. Você não é perfeito porque você está aqui no culto hoje. Não, você só pode ser perfeito porque Jesus lá na cruz, Ele levou todas as maldições que estavam sobre você, os seus pecados, as suas dores, as suas enfermidades, todo impedimento de você ter paz, Ele levou lá na cruz. E agora você pode viver uma vida feliz. Você pode ser chamado agora de filho amado de Deus. Você agora pode ter Ele habitando dentro de você, porque a obra de Jesus foi perfeita lá na cruz, e foi uma obra que foi aceita pelo Pai, quando Ele diz está consumado. A obra estava pronta, completa. Então você só pode ser perfeito por causa dele. Mas talvez você não tenha essa revelação toda ainda. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus possa te esclarecer, que Deus possa te fazer entender, compreender a sua vontade, a sua palavra, que Deus possa fazer você ter revelação dessa verdade na sua vida. Também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um de nós aqui alcançamos um nível espiritual.
um nível de revelação, um nível de fé. Mas é ruim quando você já alcançou um nível de fé e você caminha como o mundo caminha, como o ímpio caminha. O Senhor nos está chamando aqui, todavia, independente da revelação que você tem, ande conforme aquilo que você tem alcançado. Ande conforme aquilo que você tem alcançado. Você não é mais como o mundo. Você já está numa nova dimensão, irmãos. Amém, irmãos? Quantas vezes você assistiu aqueles filmes, né? Eu já assisti muitos filmes assim, que tinha aquelas passagens, né? Que ia para outra dimensão. Já assistiram filme assim? Sim ou não? Abre aquela passagem, as pessoas entravam ali, talvez estava fugindo de um exército, de alguma coisa, dos monstros, dos alienígenas, e de repente eles entravam naquela dimensão, né? E aquilo que tudo, aquela perseguição, aquele problema ficou para trás, e agora eles estavam em outra dimensão. Ele ficava pensando, né? Podia um portal desse abrir para mim, eu entrar, né? E ficar tudo para trás, meus problemas, né? Minhas lutas. Aí, um certo tempo, eu percebi que esse portal já foi aberto para mim, e esse portal também foi aberto para você. Amém, irmãos? Quando que esse portal foi aberto? Lá na cruz. Lá na cruz algo novo aconteceu para nós, uma nova vida. A palavra do Senhor fala que as coisas velhas ficaram para trás. Começa dizendo: aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. E eis que tudo se fez. E eis que tudo se fez. É isso que é na sua vida. Você saiu da dimensão da miséria, da pobreza, da doença, sabe, da escravidão do diabo, e foi transportado para esse reino de vida, de coisas novas. As coisas velhas, irmãos, ficou para trás, e você precisa andar agora nessa novidade de vida, nessa fé que você já tem revelação. Talvez você não tenha a revelação que eu tenho, mas ande conforme a revelação que você tem. Mas não ande da revelação do mundo, não ande da revelação do Egito, do ímpio. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmo 1: não se detenha no caminho dos pecadores. Ou seja, não pare para ouvir essas conversas de pecadores que não temem ao Senhor, que não tem o Senhor como Pai, que não tem o Senhor como Deus. Não pare para ouvi-los, não pare para ter conselho com eles, não pare para segui-los. Não acenda a roda que ele só pode escarnecer, só criticar, só desfazer. Não, a palavra do Senhor diz: o prazer daqueles que querem ser bem-aventurado é meditar na palavra de Deus. Primeiro dia da semana, é só no primeiro dia da semana? Ele fala meditar de dia e de noite. De dia e de noite, porque quando nós fazemos isso, nós somos como uma árvore plantada junto às correntes de água, cujas folhas não murcham, os frutos vêm no tempo certo, e tudo que você faz prospera. Sabe por que nós não prosperamos? Sabe por que as folhas murcham na nossa vida, os frutos não vêm no tempo certo? É porque nós paramos para ouvir a conversa dos ímpios, nós paramos para ouvir o pecador, nós paramos para ouvir a voz das pessoas, que as pessoas dizem. Compartilhe um sonho seu com as pessoas, compartilhe seu sonho com as pessoas que trabalham com você, com seus parentes, com seus primos, com seus tios. Eles vão ser os primeiros, essas pessoas vão ser o primeiro a jogar uma pá de cal nos seus sonhos. Você quer ter prazer na vida? Você quer ser feliz na sua vida? É meditar na palavra. É meditar na palavra. Você vai ser essa árvore regada. Mas não é só um regar qualquer, é bem regada. É um regado profundo. Então ande de acordo com aquilo que você tem alcançado, irmãos. Hebreus 10, versículo 37. Enquanto o Isaac projeta ali, Hebreus 10, versículo 37. Queria apresentar os irmãos que estão nos visitando aqui. Tem ali um casal de irmãos lá de Rio Verde, da videira de Rio Verde, né? Está nos visitando hoje.
Vamos dizer bem-vindos para eles. Vamos dar salve de palmas para esses irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ouvindo, é o neto esse aí ou o filho? É o neto, né? Ele já é de casa, né? Mas está passando férias aqui com seus avós. Sejam bem-vindos também. A Luane também é de casa, né? Mas está trabalhando à noite. Não sei se está de folga hoje ou se mudou de emprego. De folga. Mas aqui é o seu lugar, a sua casa, né? Também está conosco também um casal de irmãos que está ali nos visitando hoje também, né? Vamos dar uma salva de palmas para eles também. Quer dizer, eles são bem-vindos a estar conosco, amém? Que seja a primeira de muitas outras vezes, amém, amados? Então, Hebreus 10, versículo 37, a palavra de Deus diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui? Tem algum justo aqui? Então o Senhor está dizendo que você vai viver pela fé. Essa é a maneira do justo viver. Essa é a chave. Essa é a chave de você viver pela fé. Não existe outra. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, irmãos? Vamos falar junto, 1, 2, 3. Vamos falar, eu vou falar, você repete comigo. Fala assim: eu não sou dos que retrocedem para a perdição. Sou, entretanto, da fé para a conservação da minha alma. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Você foi chamado, nós fomos chamados para viver pela fé. Esse é o nosso maior desafio, irmãos. Andar por fé. Andar por fé não é andar por vista. Não é andar pelo que você toca, vê, sente. É você andar pelo sobrenatural. Você não vê, mas tem convicção. Você não vê, mas você sabe que está lá, porque Deus está dizendo que está lá. Amém, irmãos? Se Deus falou que vai te abençoar nesse ano, você não está vendo a bênção, você não está vendo o caminho. Mas você precisa andar por essa fé, com essa convicção. Eu sou abençoado. Pode ser que nessa semana foi a sua pior semana nesse ano, foi a semana mais difícil, mas você precisa ter essa convicção. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. A bênção do Senhor é sobre a minha vida. A bênção do Senhor é sobre a minha casa. A bênção do Senhor é sobre os meus negócios. A bênção do Senhor é sobre as minhas finanças. Por quê? Por que você pode dizer isso? Porque você é o dos que crê. A palavra de Deus está dizendo: o justo vive pela fé. E nós vamos viver pela fé até a volta de Jesus. Pode ser que alguns retrocedem. Tem muitas pessoas que começam a caminhada muito bem, depois começa a retroceder, começa a parar, começa a desistir. Muda o caminho, muda a fé, a sua crença, né? Abandona, desiste, abandona o casamento, abandona o seu negócio, abandona os seus projetos, abandona seus sonhos, né? Abandona o seu ministério, abandona tudo. Por quê? Porque ele cansou de esperar. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós não somos desses. Nós não somos dos que retrocedem. Você não foi chamado para retroceder. Você não foi chamado para olhar para trás. Você foi chamado para andar em fé, andar para frente. O primeiro versículo que nós lemos aqui, em Filipenses, está falando que nós prosseguimos para um alvo. Tem um alvo diante de você. E como é que você vai chegar nesse alvo? É pela fé. Unicamente pela fé. Não é pelo seu esforço próprio, não é pelo que você está vendo, não, é unicamente pela fé. Talvez você está querendo ver aquela luz do fim do túnel. Às vezes você tem essa expectativa: não, se eu tiver aquela luz do fim do túnel, eu creio então que eu estou no caminho certo. Sabe, volta aqui a história de Moisés com o seu povo no deserto.
Ele não tinha luz no fim do túnel. Exércitos vinham de um lado, montanhas do outro, e o mar à sua frente. O que eles poderiam esperar? Morte. Moisés tinha visto o poder de Deus. Quando Deus tirou, viu as 10 pragas, viu a vara florescer, a vara comer as outras cobras. Mas quando chegou ali no deserto, Moisés ficou perdido. Aí Deus fala: Moisés, toca na água. E quando Moisés tocou naquela água, irmãos, Moisés viveu a maior experiência que ele não tinha vivido ainda. Ele viu 2 paredões surgir diante dele, um para o lado, um para a esquerda. A Bíblia fala que veio o vento, soprou ali e abriu-se um caminho. E as águas, irmãos, isso é algo surreal, é algo fora do normal, é milagre, é algo sobrenatural, né? Sobrenatural. Eu estava lendo esses dias, tem os historiadores que querem comprovar, né, cientificamente que isso aconteceu. Então alguns historiadores desceram lá no mar, no Mar Vermelho, e eles falando que mais ou menos o lugar que Moisés atravessou com o povo, ele falou que o lugar ali tinha mais ou menos 270 metros de profundidade. Segundo esse historiador, diz que tinha mais ou menos 270 metros, e as águas se abriu para um lado, se abriu para o outro, e eles passaram com os pés secos. Mas o que aconteceu lá? O anjo desceu, tocou na água. O Gabriel desceu lá com a espada desembainhada e tocou na água. Deus apareceu lá na água e abriu a água. Não, irmãos, é o poder que estava na mão de Moisés. Sabe o que vai acontecer na sua vida também? Esse mesmo poder, o Senhor te capacitou com ele. Que poder é esse, pastor? A fé. A fé é o que vai levar você a viver o impossível. É unicamente a fé. É uma palavrinha pequena, é difícil de ser compreendida, difícil de ser vivida, porque você quer ver para crer primeiro, você quer sentir para crer primeiro, você quer ter expectativa para crer primeiro. Mas o Senhor quer estar dizendo hoje para você: olha, o justo, ele vive unicamente pela fé. Não há outra maneira de você viver, é pela fé. E o que é viver por fé? É viver debaixo do favor de Deus, é viver debaixo da graça, é viver debaixo da bondade de Deus, confiado nele, confiado na sua palavra, confiado naquilo que Deus diz. A palavra de Deus, irmãos, tem promessas demais para nós. São centenas de promessas que Deus tem para nós na sua palavra. Centenas de promessas. Mas qual dessas promessas que você já se apegou na sua vida para você? Fala: eu vou me apegar a essa promessa de Deus porque é para mim, eu sinto que é para mim. Eu vou crer nela, eu vou chamar a existência, eu vou profetizar, eu vou crer até acontecer na minha vida. Quantas vezes você se apegou às promessas do Senhor? Talvez você ouve a palavra de Deus, e você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas talvez você vai sair por essas portas, e volta a pensar da maneira que o mundo pensa. Pode ser que amanhã, segunda-feira, você comece o seu dia já irritado com as coisas, com os problemas. Você já começa o seu dia maldizendo, você já começa o seu dia reclamando, você já começa o seu dia já choramingando. Por quê? Porque você não está convicto da sua fé, você não está convicto daquilo que a palavra que Deus disse é verdade. Ô, irmãos, nós temos tanta facilidade para crer no que as pessoas dizem. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Eu estava indo, fomos viajar na semana passada. Eu levei o carro para fazer uma revisão. Aí no dia que eu ia viajar, botei o carro na rampa lá em casa, da garagem, eu percebi um vazamento de água. Aí eu fui no mecânico, já era 5h30, tinha que adiar a viagem para outro dia. O mecânico: então, traz amanhã. Levei no outro dia o carro, ele arrumou, mexeu, falou: agora você pode viajar em paz, pode ir, que não vai acontecer nada. Eu falei: opa, o mecânico falou, então
Aí minha esposa perguntou: será que não vai dar problema no carro nesse negócio que estava pingando aí? Será que ele arrumou certo? Eu falei: não, ele falou que está tudo certo, que posso viajar tranquilo e voltar tranquilo. Então, se ele falou, está falado. Depois eu fiquei pensando, né? Não foi eu pensando, mas o Espírito Santo falando comigo. Nós somos muito rápidos para crer no que as pessoas dizem. Mas se Deus está dizendo que nós somos perfeitos, se Deus está dizendo que nós somos santos, se Deus está dizendo que nós somos justos, se Deus está dizendo que nós somos salvos, se Deus está dizendo que nós somos filhos, se Deus está dizendo que nós somos perdoados, se Deus está dizendo que nós já somos curados, se Deus está dizendo Jesus levou sobre si as nossas dores e maldições, para que nós pudéssemos ter paz, e por que nós não cremos nisso? Por que nós ficamos parecendo os ímpios, né? Batendo cabeça de um lado para o outro, preocupado. Se Jesus diz, se a palavra diz que pelas pisaduras dele você é curado, quando você recebe um diagnóstico do seu médico, você fica apavorado. Irmãos, qual poder maior tem a palavra do médico ou a palavra de Deus? A palavra do mecânico ou a palavra de Deus? Aí naquele momento eu falei, não, eu não vou porque o mecânico disse, mas porque Deus disse. Eu sou abençoado, independente do que aconteça no caminho, eu sou abençoado. Se o carro quebrar, eu sou abençoado. Se não quebrar, eu sou abençoado. Não é o mecânico que determina, é o Senhor que determina. Amém? É o Senhor que precisa determinar na sua vida. As pessoas vão falar, as pessoas vão dizer, e você vai ser tentado a crer no que elas dizem. E a palavra de Deus, aonde que ela vai, qual que é o lugar que ela vai ter na sua vida? Qual que é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Porque você foi chamado para viver por fé. Se você não anda por fé, você jamais experimentará dos milagres de Deus, da vida abundante de Deus. Se Moisés não tocasse na água naquele momento, ele jamais teria visto o poder de Deus se manifestando naquele lugar. E aquelas pessoas jamais passariam para o outro lado, talvez morreriam ali. Mas por que eles passaram? Porque Moisés ouviu a palavra e fez conforme a palavra. O Senhor te chama também nesse ano 2025 a fazer conforme o Deus diz. Conforme Deus diz. Não ande pelo que você acha. Ah, pastor, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo outro, eu acho que é desse jeito. Não ande assim, não faça as coisas de qualquer maneira. Não faça. Você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Tenta aí. O Senhor te chama, o Senhor nos chama para viver algo que dependa dEle, não das pessoas, não de você mesmo, não da sua capacidade, mas depender do Senhor Jesus. Esse é um dia de você ter as suas forças renovadas, a sua fé renovada, suas expectativas renovadas. Deixa o Senhor renovar você. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. O Senhor não age na nossa vida baseado na dó, na complacência. Você mostra aquela cara sofrida para Deus. A minha vida está sofrida demais, Deus, me ajuda. Minha esposa não me entende, meu marido não me compreende, eu estou sofrendo demais. Não, Deus não age assim, irmãos. Deus não age baseado com dó. Deus não é alguém que fica com dó. Deus age baseado na fé. É na fé. Todos eles que chegaram a Jesus chegaram com sua fé, chegaram com suas dores, é verdade, mas todos chegaram com fé. Quando Jesus fala: não, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te curou, vai em paz, seja curado, seja feito conforme a sua fé. Não foi feito, não, eu vou fazer conforme o seu sofrimento, não, eu vou fazer conforme o seu clamor, a sua dor. Não, foram feitos conforme a fé daqueles homens e mulheres que receberam os milagres do Senhor. Então tudo é feito conforme o milagre, aliás, conforme a fé. Então você quer ver Deus agir na sua vida? Ativa a sua fé. Ativa a sua fé nesse ano 2025. Ativa a sua fé. Ativa para viver o sobrenatural.
Deixa algo maior fluir no seu coração. Deixa o poder de Deus fluir. Você talvez ainda não viu o que você gostaria de ver. Talvez você tem coisas que você está orando tem 10 anos. E talvez você já esmoreceu. E você parou de orar. Você retrocedeu, você está deixando para trás, você está deixando ficar. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tudo que você, como filho de Deus, irmão, vai viver é unicamente pela fé. Pela fé. Fé é uma convicção. Fé é uma certeza. Você precisa ter essa convicção na sua vida. Eu vou fazer. Eu vou abrir minha empresa. Eu vou vender mais do que todos os meses nesse mês de janeiro. Esse ano eu vou prosperar mais do que prosperei nos anos passados. Não, é você ter essa convicção. Não é só falar também. Não, é ter uma convicção no seu coração de que aquilo que você está falando é uma verdade. Porque a palavra de Deus diz isso. E você está liberando essa palavra, que é a verdade de Deus para a sua vida. Eu vou viver o melhor ano do meu casamento. Eu vou viver o melhor ano da minha família. O melhor ano com meus filhos. O melhor ano no meu ministério. O melhor ano na minha vida espiritual. Eu vou viver. E você vai declarar isso. Não pense que as coisas vão acontecer de maneira aleatória, natural. Não vai. Nós vivemos o sobrenatural, chamando a existência. A obra já está toda pronta. A obra já está consumada. Está totalmente pronto. Mas você precisa o que agora? Chamar a existência. Trazer para a sua vida. Trazer para a sua realidade. A palavra do Senhor fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Tudo que você pensar que você pode ser abençoado, a palavra de Deus está dizendo que você já foi abençoado. Você não vai ser. Ela está dizendo, você já é abençoado. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Está dizendo que é bênçãos infinitas. Bênçãos infinitas. Tem aquela música que tem aí agora, esqueci agora quem canta, bênçãos sem fim. Alguém conhece essa música? Bênçãos sem fins, né? Porque você é abençoado com toda sorte de bênção. Aonde? Aonde você é abençoado? Nas regiões celestes. Já está liberada. É como se fosse aquela nuvem. A nuvem que você olha e fala, vai chover. E de repente a chuva cai, aquilo que está lá em cima, que é a nuvem que está lá em cima, se materializa, molhando a terra, caindo na terra. As bênçãos também já foram liberadas sobre nós. E agora elas precisam acontecer na nossa vida. E a maneira de acontecer é nós trazendo ela para as nossas vidas pela fé. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. A palavra de Deus está dizendo o que para você? A palavra de Deus aqui não está dizendo para você examinar suas debilidades, examinar o que você fez de errado hoje, nessa semana, nesse mês, os seus falhas, o seu pecado. Não, o que está falando? Examine-vos a vós mesmos, se realmente estáis aonde? Você está onde, irmãos? Na fé. O Senhor está dizendo, examina você agora nesse início de ano, 2025, se você está onde? Na fé. Porque se você não está na fé, você precisa ir para esse lugar de vida, esse lugar de sobrenatural. Você precisa ir para esse lugar. Então você precisa examinar, porque talvez você vai viver o ano, vai ser a restituição, vai ser um ano de coisas novas, mas você não está na fé, você não está no lugar da bênção. Então você precisa examinar onde está o seu coração. Examina onde está o seu coração, se você está em fé. Então a palavra de Deus está dizendo, examina vós mesmos, se estáis em fé. E provai a vós mesmos para ver se você está alicerçado na fé. Se vocês ou não reconheceis que está em Cristo, onde é que você está, meu irmão? Onde é que você está? Pastor, eu estou em Porá, uma cidade pequena, não tem muito futuro, é um lugar difícil, aqui ninguém vai para frente, não sei o que, não sei mais o que, e tanta ladainha. Essa conversa de quem não tem fé.
Isso é a conversa do mundo, é a conversa do ímpio. A sua conversa tem que ser diferente, porque aquele que está em fé, ele passa pelo vale árido e faz daquele lugar um lugar de mananciais. Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão me ouvindo? Amém? É isso que Deus está dizendo. O ímpio vai reclamar do deserto, o ímpio vai reclamar do lugar, mas aqueles que estão em fé, ele prospera, ele avança em qualquer lugar, irmãos. Seja no deserto, ele pega aquele deserto, aquele lugar que não servia para nada. Ele abre aquele negócio no lugar que todo mundo quebrou. Ele abre aquele negócio no lugar que todo mundo está dizendo, não, que não vai dar nada. Mas ele abriu ali, debaixo de uma palavra, e aquele negócio vai prosperar, vai romper. Por quê? Porque ele está em fé. Tem fé, porque a palavra de Deus está dizendo, ele está dizendo que nós estamos em Cristo. Você está em Cristo, você dá certo em qualquer lugar. Aqui é um lugar de bênção, sua casa é um lugar de bênção, a sua família é um lugar de bênção, os seus filhos são abençoados, seu trabalho é um lugar de bênção. Você pode prosperar ali onde você está. Pastor, mas o lugar que eu trabalho é um lugar que só tem família trabalhando, é só o marido, a esposa, os filhos. Então se tiver uma vaga lá, quem vai ocupar é a família. Será, irmãos? Será que nós vamos ser tão naturais assim? Isso é o pensamento do homem natural. Eu já conversei com muitas pessoas nesse aspecto, pessoas que trabalham em empresas familiares, que tem o dono, né, que é o marido, a esposa é a gerente, e tem um filho, um irmão que está ali ocupando um espaço. Aí a pessoa fala, eu nunca vou crescer nessa empresa. Mas é porque você não está tendo fé. Porque se você tiver fé e orar para essa empresa prosperar, orar pelos seus patrões, para essa empresa avançar, irmãos, não vai ter família, não vai ter quantidade de pessoas da família desse empresário para empregar nessa empresa. Vai ter uma porta aberta para você naquele lugar. Amém, irmãos? Vai ter um lugar para você naquela empresa, para você crescer, para você ter uma posição elevada naquele lugar. Você acha que no Egito, você acha que lá o rei, ele não tinha os seus escolhidos para ocupar as posições elevadas, quando José estava lá na prisão? Tinha. Ele tinha os seus familiares, talvez tinha seus irmãos, um parente, aqueles amigos de infância que cresceu com ele. Ele tinha tudo isso. Mas quem que ocupou aquela posição de segundo reino? José, que nem da linhagem era, nem daquele país era. Mas Deus colocou ele naquela posição. Quando nós cremos que estamos em Cristo, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Amém, amados? Nós vivemos. Mas se nós não cremos que estamos em Cristo, a palavra está dizendo, se não é, que já está, diz o quê? Reprovado. Reprovado é quando eu não creio que eu estou em Cristo. É quando eu vivo a minha vida como o ímpio vive. Oh, irmãos, o lugar que você está é um lugar poderoso. O lugar onde Deus colocou você é um lugar poderoso. Você não pode desmerecer esse lugar. Você não pode desmerecer o lugar que Deus colocou você. Eu não estou te falando de um lugar físico. Eu estou te falando de um lugar espiritual. Que o lugar espiritual, ele toca no lugar físico. Mas o lugar que o Senhor te colocou é nele, em Cristo. E o corpo de Cristo, ele é saudável. E se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, irmãos, não há nada que pare você. Não há nada que impeça você. Não há nada que vai causar dano na sua vida, porque você está em Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos na palma das mãos do Senhor, e de lá ninguém pode nos arrebatar. Ninguém tem poder para tirar você da palma da mão dele. Então por que você vai ficar com medo, angustiado? Não, você precisa crer naquilo onde você está. Precisamos retornar para esse lugar de segurança que é a fé. Voltar para esse lugar de segurança que é Cristo. Você precisa trazer a sua vida. Fala, não, esse ano eu quero viver um ano diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou buscar o Senhor diferente. Eu vou investir diferente no Senhor. Eu vou crer diferente. Eu vou ter atitude diferente. Eu vou ter uma convicção diferente. Eu vou ter uma fé ousada no Senhor. Eu não vou permitir
que eu viva uma vida limitada. Não, vai além. Vai além das suas possibilidades. Seja como Davi, que não se limita pelo tamanho do gigante. Ele não se amedronta pelo tamanho do gigante, mas ele vai simplesmente à fé. Davi não foi contra o gigante confiar na sua força, mas ele confiou no Senhor. Ele falou: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Quando você se levanta, no nome de quem você vai? No seu nome? Quando nós vamos no nosso nome, nós já vamos com aquela cara de derrotados, né? Quantas vezes a pessoa vai buscar aquela vaga de emprego, e ela chega lá, está aquele tanto de gente buscando a mesma vaga de emprego. Aí ela fala, você olha para aquelas pessoas, algumas pessoas com aquele ar de que tem mais capacidade do que você, e você fala: essa vaga não é para mim, esse negócio não é para mim. Talvez é o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, financiamento do seu negócio, não sei o que você está buscando. Mas às vezes você deixa de crer. Você olha para as tempestades, para os ventos, e você perde a sua fé, a sua convicção. Aí você chega lá com aquela cara de derrotado, achando que já perdeu. Você vai só para cumprir tabela. Você assistiu aquele jogo de um time que vai só para cumprir tabela? Aquele jogo, né, aquele jogo xoxo, morno. Pois é, muitas vezes nós vivemos a nossa vida assim, só para cumprir tabela. Não, Deus te chamou para ser ousado nesse ano. Deus te chamou para uma chama incendiar o seu coração. Sai da rasura, sai do natural, sai das coisas pequenas, sai da mediocridade, sai da normalidade, para viver o sobrenatural de Deus. Nós podemos viver o melhor ano da nossa vida, individualmente aqui, mas também o melhor ano da nossa vida como igreja nessa cidade. Somos uma igreja nova nesse lugar, e podemos viver os melhores anos da nossa vida. Eu acabei de completar 1 ano e meio que eu estou aqui, e esse ano eu quero viver um ano extraordinário de Deus. É onde nós comprar o nosso prédio próprio, é onde nós multiplicar as nossas células, é onde multiplicar a nossa quantidade de membros, é onde nós avançarmos, é onde nós temos empresários que vão nascer aqui. Muitos vão vir, mas muitos vão ser você que está aqui, que se apegar à palavra do Senhor de fé, você vai se tornar esses grandes empresários. Mas se você também não se apegar, você vai ser o mesmo. E Deus tem coisas grandes para você, e depende de quem? De você examinar a sua fé, se você está com fé ou não. Examina você, veja se você está na fé, está alicerçado nessa fé, se Cristo é a sua base. No livro de Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus diz: por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para pés que não se extraviem, e que o que é manco antes seja curado, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muito seja o quê? Contaminado. Talvez você chegou nesse ano desanimado por causa do ano que passou, das coisas que não aconteceu. É essa pessoa que está com os joelhos trôpegos, com as mãos decaídas, né? Quantas vezes eu converso com irmãos, vou aconselhar irmãos, aí eu converso com pessoas e falo: pastor, eu não consigo nem orar mais por isso, não consigo mais nem orar. As mãos decaídas, não consegue mais levantar as mãos, não consegue mais caminhar. Mas o Senhor está dizendo: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie os que é manco, antes sejam o que? Curados. Esse é um tempo de você ser curado. Se você viveu esses dias de amargura, se você tem vivido esses dias de perdeu a convicção, perdeu a esperança, perdeu a fé, você não consegue mais orar por áreas da sua vida que você quer ver transformada. Eu estava conversando com uma pessoa, e ele dizendo: tem 6 anos que eu estou tentando o meu casamento. Ou seja, ele está com as mãos caídas, não consegue orar mais, não consegue tentar mais. O Senhor está dizendo que Ele quer curar você hoje. Ele quer restaurar os seus joelhos trôpegos, Ele quer endireitar o seu caminhar, Ele quer endireitar a sua visão, Ele quer
tirar, sabe, essa falta de esperança da sua vida. Ele quer colocar uma esperança renovada, uma convicção dentro de você, uma certeza na sua vida, que esse vai ser o ano de uma virada de mesa na sua vida, uma virada radical na sua vida, porque está tudo pronto. Então deixa o Senhor fazer, deixa Ele curar você. Se você entende que você está assim, decaído, com as mãos, não consegue orar, não consegue buscar, não consegue clamar, não consegue mais crer nas verdades, nas promessas de Deus para a sua vida, em áreas da sua vida, hoje é dia de você ser curado, hoje é dia de você ser fortalecido, hoje é dia do Senhor ativar o seu coração, acender uma centelha de fé no seu coração, na sua vida, para você crer em coisas grandes. Porque não é uma fé grande, mas é uma fé prevalecente. É uma fé prevalecente que Ele está falando. Se você falar para o monte, se jogar no mar, vai acontecer conforme o que você disse, se você crer. E se você crer. E aqui Ele diz, não separando-se da graça de Deus. Tem muitos que não conseguem esperar no Senhor, decai da graça, vai tentar no seu esforço, vai tentar na sua força própria, vai tentar fazer do seu jeito, e as coisas dão errado. Fala, por quê? Mas por que está dando errado? Porque decaiu da graça. Quantos irmãos que eu já vi acontecer, falar, não, está demorando demais, se o Senhor me responder, eu vou lá e faço, vou lá e fazer. Está demorando Deus me responder nessa tal coisa. Ou seja, ele não consegue confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua direção, não separar da graça de Deus. A graça é o favor para nós, é o favor merecido. Nós não merecemos, mas Ele nos deu todas as coisas. E tudo que você pode ter nesse mundo, essa vida, só vai valer a pena se vir do Senhor. Só vai ter sentido a sua vida se vir do Senhor. Isso é a graça de Deus. A graça é o favor de Deus sobre nós, é a bondade de Deus se manifestando na nossa vida. Então eu não posso me separar dessa graça. Eu não posso me separar daquele que é bom, daquele que cuida de mim, daquele que me abençoa, daquele que abre portas, daquele que abre caminhos, daquele que me faz andar sobre as águas. Eu não posso me separar dele. Eu não posso. Então não se separe da graça de Deus. Não tente andar pelos seus próprios caminhos. Não tente agir de maneira intempestiva, né? Não, faça de acordo com o que o Senhor está dizendo. Não permita que a raiz da amargura entre no seu coração. Quantos que permite que a raiz da amargura entre no coração? A amargura te afasta daquilo que Deus tem. A amargura torna os seus dias, os dias mais ensolarados, em dias sem alegria, sem graça. Amargura entrou, é que ele amargou na vida. Perdeu a alegria do casamento, entrou amargura. Perdeu a alegria da sua empresa, entrou amargura. Perdeu a alegria do seu trabalho, entrou amargura. Entrou amargura no seu coração. E amargura, essa amargura que entra no nosso coração, nos contamina, mas não só a nós, mas aos outros também. As pessoas à sua volta, seu cônjuge, seus filhos, sua família, é contaminado por essa amargura. Você começa a dizer, não dá certo, nada dá certo na minha vida, nada dá certo no meu casamento, nada dá certo, nada que eu faço dá certo, tudo que eu tento não está dando certo, a vida é difícil, a vida é cruel, não sei o quê. E aquilo que você começa a falar, começa a destilar essa amargura, começa a contaminar as pessoas. O Senhor te chama para a graça dele hoje. O Senhor te chama para essa graça, para esse favor do Senhor. O Senhor, Ele tem um espírito inabalável. E Hebreus 12, 28 diz, Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, santa confiança. Esse temor não é você ter medo de Deus, não, é ter confiança na palavra dele, no que ele diz é verdade.
e você crê, você leva a sério o que Ele diz. E aqui o Senhor está dizendo, nós recebemos o quê? Um reino inabalável. Agora nós temos o quê? Reter a graça de Deus. Reter a graça. Reter o favor de Deus na nossa vida. Reter a vida de Deus na nossa vida. Reter a bênção do Senhor na nossa vida. Reter em nós. A palavra do Senhor diz que Ele nos transportou para o seu reino. O Senhor fala de reinar em Romanos, vamos falar agora, mas também lá em Apocalipse 5, Ele também fala de reinar, que Ele constituiu reinos e sacerdote, e são esses que reinarão sobre a terra. Que são esses? Aquele que Ele comprou com seu sangue, que lá Ele fala que comprou povos de toda língua, tribos e nações, e constituiu reinos e sacerdote, e esses reinarão sobre a terra. Fala assim: eu fui chamado para reinar sobre a terra. Você foi chamado para reinar, para viver esse reino. Você foi chamado não para viver como o mundo, mas para viver o reino dos céus. O reino é tão importante na nossa vida, irmãos. O reino é inabalável, ou seja, não muda. A doença passa, as coisas passam, a depressão passa, a ansiedade passa, tudo passa. Mas o reino do Senhor não passa. A sua palavra não passa. Amém, irmãos? Não passa. Quando você olha, um dos reinos mais conhecidos hoje do mundo é o reino da Inglaterra, né? E eu acompanho esses reinos, acompanho também o reino também da Espanha. Eu acho tão bonito. Mas não só uma beleza, mas a mensagem que eles passam. Você vê os príncipes, né? Desde as linhagens mais antigas, aliás, mais antigas, não, mais distante. Todos eles vivem com a postura de rei. Todos eles vivem com a postura de estar no reino. A maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de vestir, a maneira de tudo, do que eles creem. Por quê? Porque eles aprenderam que eles estão naquele reino, e eles confiam naquilo. Ele confia no seu rei. Ele confia no reino que eles estão. Que aquele reino tem abundância. Que aquele reino tem tudo que eles precisam. Então eles andam manifestando o seu reino. Eles fazem todo tipo de eventos sociais, de caridade em muitos lugares, representando o reino da Inglaterra. O Senhor está dizendo que nós recebemos um reino inabalável. Nós vamos colocar nesse reino. Você pode viver como um plebeu, ou você pode viver como um filho de Deus. Você pode viver como um derrotado, se você quiser. Mas se você quiser também, você vive como Ele vive, o seu rei. O Senhor nos chamou para viver assim. A nossa postura, a nossa palavra, a nossa confiança, aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que expressamos, a nossa fé, é nesse reino. E nós retemos aqui essa graça em nós. Retemos em nós o favor de Deus, a sua vida em nós. Para quê? Para que possamos viver conforme Ele é. Conforme o Senhor é, nós também somos. Amém, irmãos? Nós só podemos servir o Senhor com essa graça, porque é a maneira agradável e de reverência e santo temor, quando nós retemos a graça do Senhor, quando nós nos apegamos à graça do Senhor, nós recebemos esse reino. A palavra inabalável no grego é azaleutos, que significa não sujeito à mudança. Algo que não é sujeito à mudança, não é sujeito à derrota, não é sujeito à desordem, mas está sempre firme. Sempre firme. Você está no reino que é inabalável, meu irmão. Você acha que o reino que você está muda quando o presidente muda, seja de esquerda ou seja de direita? Você acha que a posição que você está vai mudar? Só se você crer. Não muda. O seu reino não depende de posição política. O reino que Deus te colocou não depende de posição religiosa. Nada.
depende apenas dele, depende do Senhor. O reino depende do que ele já fez. Pode entrar quem for, você vai ser abençoado. Pode entrar quem for no poder, você continua sendo filho de Deus. Pode entrar, sentar quem for na presidência, você vai continuar comendo o melhor dessa terra, como a palavra de Deus diz. Por quê? Porque há alguém muito maior do que o presidente que cuida de você. Um presidente cuida de um país, mas o seu rei, o seu Senhor, ele controla todo o universo, ele controla todas as coisas, está tudo na palma das suas mãos. Esse é o reino que você está colocado, assentado com Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então o Senhor colocou você nesse reino. E no livro de Efésios capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O Senhor nos deu armaduras, o Senhor nos capacitou para nos vencer as nossas guerras. Essas guerras que se levantam contra você, que você pensa, o diabo está se levantando, o diabo está não sei o quê. Mano, ele vai levantar mesmo. Fique preocupado com isso não. Não se preocupe com levando o diabo na sua vida. Para de dar valor para o diabo. Dê valor para Deus, dê valor para o Senhor, dê valor para o seu poder, para a sua graça. Porque esse poder o Senhor te capacitou. Já viu o dedinho do seu pé? O menor dedinho que você tem no pé? Ele é o menor dedo que você tem no pé, né? Aquele pequenininho. Mas ele faz parte de quê? Faz parte do seu corpo. Do seu pé, né? Do seu corpo. Faz parte do seu corpo. E tudo que o seu corpo desfruta, ele desfruta também. E a palavra do Senhor fala que nós somos o corpo de Cristo. E a palavra do Senhor diz que Jesus está sentado à destra de Deus, e seus inimigos estão debaixo dos seus pés. E se os inimigos de Jesus estão debaixo dos seus pés, então isso quer dizer, colocando a analogia do nosso corpo humano, o menor dedo do pé de Jesus está sobre os seus inimigos, sobre o diabo. E a palavra de Deus diz que nós também, como igreja, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Nós estamos nessa posição também de honra, nessa posição de poder. Se Jesus está sentado e seus inimigos estão debaixo dos seus pés, a igreja também está sentada com Cristo nessas regiões celestiais. Ou seja, o diabo também está debaixo dos seus pés. Se você, nesse corpo de Cristo, vamos supor, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, vamos dizer que você é o menor membro desse corpo, é o dedinho, o mindinho do pé. Ainda assim, está debaixo do diabo, está pisando na cabeça do diabo, e o diabo está debaixo dos seus pés. Ou seja, o diabo não tem poder sobre você. O inimigo não tem poder sobre a sua família, não tem poder sobre a sua vida, não tem poder de definir a sua vida, não tem poder de definir para onde você vai, não tem poder para definir o seu ano, não tem poder para definir a sua convivência no seu casamento, não tem poder para definir a sua prosperidade, não tem. O diabo não tem poder, ele está debaixo dos seus pés. Mas você precisa crer nisso, porque se você não crer, a palavra do Senhor diz que ele vive como rosnando, né, rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele fica querendo se parecer um leão para te amedrontar. Uma das coisas que as pessoas mais gostam, que o diabo mais gosta, é amedrontar os filhos de Deus, trazer medo. Não mudou a tática do diabo. Quando Moisés estava lá, estava todo com medo de morrer ali, todos com medo de morrer, mas Deus deu sempre o livramento, e quem morreu foi o inimigo do povo de Deus. Quem está debaixo dos pés de Jesus é o inimigo, irmãos. Ele não tem poder sobre você. Então não fica com essa coisa, o diabo está se levantando, está um levante terrível na minha vida, o diabo Não, irmãos, se levanta, se posiciona em Deus, repreende o diabo.
sai daqui, Satanás, eu te repreendo da minha vida, da minha casa, dos meus negócios, da minha saúde. Repreende, tem a postura de quem é rei, de quem governa. Não é aquela postura de quem está ali, coitadinho, né? Não, você é filho de Deus. O Senhor colocou você para governar. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 139, versículo 139, capítulo 139, versículo 16, que o Senhor viu você quando era uma substância ainda informe. Você nem estava pronto na barriga da sua mãe. O Senhor já tinha visto você. Ele já sabia de você. Você não é obra do acaso. Você não nasceu porque seu pai ou sua mãe brincou na noite lá, esqueceu de proteger e veio você. Não. Você é obra de Deus. Deus pensou em você. A Bíblia está dizendo que Ele viu você uma substância informe ainda. Não tinha forma. Mas ainda quando você era essa substância informe, Ele está dizendo que Ele escreveu um livro com todos os seus dias nele. E cada um deles escrito e determinado, quando nenhum dia ainda havia. O que você crê hoje? Você crê que tem uma história que Deus escreveu para você viver? Você crê nessa palavra que Deus escreveu uma história, escreveu um livro para você viver? E o salmista aqui, ele continua dizendo no versículo 17, quando ele tem conhecimento do que Deus tinha escrito a respeito dele, ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma de todos eles. O que Deus planejou para você, meus irmãos, os dias que Deus tem separado para você viver, são fantásticos, são preciosos, são grandes, são poderosos, porque foi Deus que escreveu para você viver. Ah, pastor, mas por que eu não vivo? Eu queria tanto viver aquilo que Deus escreveu a meu respeito. Pois é, você precisa crer. Você precisa entrar debaixo dessa convicção, dessa palavra. Você precisa conhecer o que Deus escreveu a seu respeito. Você precisa conhecer a palavra, conhecer o que Deus escreveu. Porque senão, se você não conhece o que Deus escreveu sobre você, você é levado de um lado para o outro, como uma folha seca pelo vento, como a onda do mar. Um fala para você: faz isso, você faz. Faz aquilo, você faz. Faz aquilo outro, você faz. Como o carro que o rapaz estava pintando na rua. O rapaz estava pintando um carro na porta da casa dele na rua. E cada um fala: não, você tem que pintar de azul. Eu: não, você pinta de amarelo. Não, você pinta de vermelho. Aí ele ia mudando a tinta, né? Quando ele terminou a pintura, que ele olhou para o carro estava parecendo uma coxa de retalho. Cada parte de uma cor diferente. Que palavra você quer ouvir? Que palavra você vai seguir? Que as pessoas estão dizendo: faz isso, faz aquilo outro. E você vai para um lado, vai para o outro, e nada dá certo. E você fica ali naquela confusão, falando: mas por quê? Eu estou na igreja, vou na célula, eu vou no culto e tal, mas não dá. É porque você não está crendo. Você precisa pegar a palavra de Deus como o seu guia, a sua base, o principal. Não é o que os outros dizem, mas o que Deus diz. Talvez você quer ouvir o que o pastor vai dizer. Não, o pastor vai me dar uma direção disso aqui agora. Ele vai dizer o que eu posso fazer ou não. Não, você precisa primeiro ouvir o Senhor. O Espírito Santo está dentro de nós para ministrar no nosso coração. O que eu vou falar para você, primeiro o Espírito Santo tem que ter falado no seu coração. Nós não somos deuses na vida de ninguém. Ah, pastor, eu não posso buscar conselho? Sim, deve, tem que buscar. Mas antes de buscar o conselho de um homem, você precisa buscar o conselho de Deus. A palavra de Deus fala lá, quando Jesus começa a nos ensinar a orar, Ele ensina primeiro ensinando isso. Primeiro trazendo o céu para a terra. Primeiro trazendo a vontade de Deus para a terra. Assim como Ele faz a vontade no céu, que Ele faz na nossa vida. E Ele fala para nós o quê? Chamar o seu reino. Que o seu reino venha também. É aquilo que é de Deus vir na sua vida. É assim que Ele nos ensina a orar. Mas nós queremos orar assim? Nós queremos pegar tudo pronto. Uma coisa pronta na internet. Uma palavra pronta de um parente, de um amigo. Mas o Senhor está te chamando para orar.
para chamar para que Ele possa trazer a vontade dEle, que é boa, perfeita para a sua vida, para que você possa clamar pelo reino dEle. Venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino no meu negócio, porque o reino do Senhor não tem bagunça, não tem derrota, não tem falência. O reino de Deus não tem desordem, o reino de Deus é completo, é pleno, não muda. E esse é o reino que precisa vir na nossa vida. Esse é o reino que precisa vir na sua vida. Ainda em Hebreus 12, uma palavra diz: portanto também nos visto que temos que arrodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual que é a carreira que foi proposta para você? A palavra de Deus não está dizendo que você tem que correr se você estiver sentindo vontade. Não, a fé, irmãos, não é uma corrida de sentimento, é uma corrida de convicção, é de perseverança, é de você perseverar crendo, perseverar chamando a existência, perseverar orando, perseverar pisando sobre as águas, perseverar crendo no sobrenatural de Deus. Você não está sentindo nada, você não está sentindo nenhum arrepio, você não está sentindo nada, mas você precisa perseverar. A fé não é a coisa que você sente. Ah, pastor, estou sentindo um arrepio no meu espinhaço, estou sentindo um arrepio aqui na espinha. Grande coisa. A fé não está baseada nisso. A fé não está baseada em sentimento. A fé está baseada em convicção. Por isso que Hebreus fala: a fé é a certeza, é a convicção de coisas que se espera, mas que você não vê, mas você crê que é o que? Real. Você crê que é a sua vida. Você está orando por cura, você não viu a cura ainda, você não sentiu ela chegando na sua vida, mas você crê que ela já é sua. Como aquela mulher que tinha 12 anos, fluxo de sangue. Ela falou: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Ela vai para lá, talvez se rastejando, sem forças, debilitada, mas quando ela toca nas orlas, um poder do Senhor é liberado sobre ela, e ela recebe a cura instantaneamente. Mas primeiro ela teve o quê? Uma convicção. Ela falou: não, eu estou sentindo um arrepio, estou sentindo meus olhos tremer, então eu acho que eu devo ir. Não, ela não sentiu, ela só teve a convicção: eu vou, e se eu tocar, eu vou ser curado. Você precisa ter convicção no Senhor. A fé é uma corrida de convicção, não é de sentimento. Marcos 9:23 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus estava diante de um rapaz, de um menino que era surdo e mudo, e ali o pai dele fala: Jesus, esse menino acontece isso, ele se joga na água, se joga no fogo, ele não nos dá paz, mas se o Senhor puder, cura ele. Aí Jesus então responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus está dizendo: se eu posso, claro, porque eu creio, e tudo é possível ao que crê. Aí aquele rapaz responde: ah, Jesus, eu creio também. E Jesus imediatamente liberta aquele rapaz. O Senhor está falando para você também hoje: tudo é possível aquele que crê. Se você crer, você vai ver o melhor ano da sua vida. Você vai viver todas as restituições que você não viveu nesses anos até aqui. Se você crer, você vai ver coisas novas que você não viveu até aqui. Se você crer, as coisas que ficou para trás não vai te atormentar mais. O seu passado não vai te atormentar mais. Como aquele filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Não, o que passou, passou. Você vai viver em novidade de vida. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Talvez a sua história é a história de alguém que desistiu. Do que você desistiu? Desistiu dos seus estudos, do seu casamento, da sua faculdade, de orar pela sua cura, de orar por um familiar seu, de orar pela uma prosperidade, de uma empresa, de um negócio.
Talvez a sua história é de quem desistiu. Sabemos que existem espíritos familiares, maldições hereditárias. Mas uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você se tornou filho de Deus, todas essas maldições foram quebradas no nome de Jesus. Você não pode olhar mais para a sua vida como você olhava antes. Você não pode olhar mais para a sua vida baseado na sua família. Ah, minha família nada, ninguém deu certo na vida. Na minha família tudo, as pessoas que casaram separou. Na minha família as coisas nunca foram para frente. Na minha família as pessoas morreram de tal doença. Mas uma vez que você se tornou filho de Deus, essas maldições foram quebradas no nome de Jesus. Não tem mais poder sobre você. Você agora é aquele que vai prosperar nos seus caminhos. Seu passado não vai resistir. A palavra de Deus fala em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não muda. Ela não muda porque o ano mudou. Ela não muda porque ficou mais difícil as coisas. Ela não muda porque a inflação aumentou, o juro aumentou. Ela não muda por causa do governante. A palavra de Deus é a mesma, é viva e eficaz. Pode passar o que for, a palavra do Senhor não vai passar. Então você precisa se apegar à palavra do Senhor. Você precisa pegar essa palavra. Lucas 21:33 diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fala assim comigo: as palavras do Senhor. Mais forte: as palavras do Senhor liberadas sobre a minha vida não passarão sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi liberada. Aleluia. A palavra do Senhor fala em Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, Jesus vigia a sua palavra para que cada uma delas se cumpra. Se o Senhor tem falado que esse ano vai ser um ano de restituição, Ele vai velar essa palavra, Ele vai vigiar essa palavra, Ele vai acompanhar essa palavra para que ela se cumpra na sua vida. Se Ele falou que esse é um ano de coisas novas na sua vida, Ele mesmo vai fazer essa palavra se cumprir na sua vida. E você precisa crer. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. A palavra do Senhor fala que pela ofensa de um só reinou a morte. Em Romanos 5:17. Mas nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. E por isso reinaremos em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar fala de domínio, fala de governo, fala de nós governar sobre as circunstâncias, governar sobre o poder das trevas. Nós temos poder para governar, irmãos. O poder que Adão perdeu lá no jardim do Éden, o Senhor Jesus conquistou na cruz e nos entregou. Nós podemos destruir o poder das trevas, anular, abrir caminhos no deserto, tornar um deserto em um lugar florido, pelo poder do Senhor Jesus. O reino fala de lugar de influência, e você pode viver essa influência na sua vida, na posição que Deus colocou você de reino. E é pela fé que nós conquistamos todas as coisas. Queria que nós declarássemos essa canção ao Senhor. Coloque essa canção novamente, só para nós finalizarmos com ela. Vamos declarar essa canção juntos? Pela fé. Deixa o Senhor incendiar o seu coração nessa noite. Deixa Ele trazer uma fé renovada, inabalável, uma fé vitoriosa na sua vida, para você crer no impossível, para você tornar o deserto da sua vida em lugares floridos. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar. Oh Deus, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé. Declara isso, não vai ficar. Estou firmado em Cristo pra sempre.
somos firmados em Cristo Jesus. Peça chamar a existência na sua vida, tudo que você quer ver pela fé desse ano na sua vida. Me diga que você declara, visualize o mover de Deus acontecendo. Visualize o mar se abrindo. Visualize você andando sobre as águas. Milagres acontecendo. Casamentos sendo restaurados. Dívidas sendo pagas. Restituições acontecendo. Cura sendo liberada na sua vida. Visualize você mudando de casa, mudando de emprego, posições maiores acontecendo, recursos maiores vindo na sua vida. Visualize pela fé hoje. Peça a Deus uma fé vitoriosa, uma fé inabalável. Oh, rebo te canta, rebalá, cheira balá, rebo te canta, rebalá. Vem Espírito de Deus. Oh, Deus poderoso. Não vai ficar, não vai ficar. Não vai ficar. Todas as muralhas são quebradas no nome de Jesus. Em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé. Peça orar agora, chamando a existência da sua vida. Peça declarar que esse ano vai ser poderoso na sua vida. Peça a declarar que a sua família, a sua casa, seus projetos vão ser bem-sucedidos, que sua empresa vai ser bem-sucedida, que seu trabalho vai ser bem-sucedido, que o trabalho das suas mãos vão ser bem-sucedido, que você vai ser bem-sucedido. Você vai viver um ano extraordinário de restituição, de coisas grandes, de coisas novas, de cura, de milagres, de provisão do Senhor na sua vida. Comece a declarar, abra sua boca, declare agora. Vai declarando. Quando nós temos ousadia, nós falamos, nós abrimos a boca para falar. Abra sua boca agora para declarar em fé, com ousadia. Oh Deus, eu oro abençoando meus irmãos essa noite. Pai, remova do seu coração toda amargura, remova todo sentimento errado, motivações erradas, mas que eles possam saber que estão em Cristo Jesus, estão firmados no Senhor. Que eles possam viver um ano cheio de fé. O justo que vive pela fé, que desfruta das promessas. Pai, eu declaro que o diabo não tem poder sobre eles. Pai, eles não vão ter, eles vão prosperar. A miséria não tem poder. Oh Deus, a pobreza não tem poder. A angústia não tem poder. A depressão, a ansiedade não tem poder. Eles viverão o sobrenatural do Senhor. Eles vão ver algo extraordinário em cada área da sua vida. Oh Espírito de Deus, ativa a fé dos meus irmãos. Ativa. Ativa. Ativa para o sobrenatural. Ativa para coisas grandes. Que eles possam ver com os olhos da fé. Que eles possam ver além do natural, além do mar, além do horizonte. Que eles possam ver o poder do Senhor agir na vida deles. Negócios vão acontecer, empresas vão se abrir. Casamentos serão restaurados, serão fortalecidos. Dívidas serão pagas. Aquilo que eles têm desejado, casas, eles terão, Pai, nesse tempo. Esse vai ser o tempo de provisão na vida deles. Eu declaro um ano extraordinário em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala assim comigo. Senhor Jesus, pela fé eu me aproprio da restituição, das coisas novas do Senhor para a minha vida. Eu declaro em fé que esse ano eu viverei um ano extraordinário do Senhor em cada área da minha vida. Eu decido reinar em vida, porque eu estou no Senhor, e no Senhor eu tenho a vida, as bênçãos, o favor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Declare na vida dele, você vai viver o melhor ano da sua vida. Um ano cheio de fé, um ano cheio de provisão, restituição. Declare, não saia sem declarar na vida do seu irmão. Que Deus abençoe, estamos encerrados por hoje. Deus abençoe a sua vida, a sua semana.
em nome do Senhor Jesus.